A verdade sobre os absolutos morais, certo e errado, são objetivos? Vivemos em uma era onde a moralidade parece ser um conceito fluido, moldado por opiniões individuais e tendências culturais. Muitos defendem que o certo e o errado são apenas construções sociais, variáveis de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Esse pensamento relativista moral afirma que não existe verdades morais universais. Porém, será que isso realmente se sustenta? Ou será que há uma base objetiva para a moralidade, independentemente das opiniões humanas? Neste vídeo, vamos tratar um pouco sobre este assunto. Aproveita, faz o triplo C, curte, comenta e compartilha, pois é muito importante para o engajamento deste vídeo. A base dos absolutos morais. A moral objetiva sustenta que existem verdades morais imutáveis, independentes das opiniões humanas. Por exemplo, ações como assassinato, estupro e tortura não são erradas apenas porque a sociedade atual as condena, porém porque são objetivamente erradas em qualquer tempo e cultura. Essas leis morais não dependem de preferências pessoais ou convenções culturais. Elas são absolutas, assim como as leis da lógica e da matemática. O fundamento dessa moralidade objetiva pode ser encontrado na própria natureza da realidade e, para muitos filósofos e teólogos, na existência de um ser moral supremo. Se Deus existe, então ele é a fonte definitiva do que é certo e errado. Assim como as leis da física governam o universo material, as leis morais objetivas governam as ações humanas. Mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, ainda é possível argumentar que certas verdades morais são evidentes e inerentes à própria condição humana. A fragilidade do relativismo moral. Os defensores do relativismo moral sustentam que o certo e o errado são definidos pelo indivíduo ou pela sociedade. No entanto, esse argumento se desfaz diante de uma análise lógica e prática. Primeiro, o relativismo se contradiz. Se o relativismo fosse verdadeiro, então a afirmação "não existe verdades morais absoluta" seria por si só uma verdade absoluta. Isso é uma contradição. Se tudo é relativo, então a própria ideia do relativismo não pode ser absoluta, tornando o argumento inválido. Segundo, impossibilita a crítica moral. Se cada cultura define sua moralidade, então não poderíamos criticar práticas como a escravidão, o genocídio ou a opressão. Os nazistas, por exemplo, agiram de acordo com suas próprias moralidades internas. Porém, sabemos que seus atos foram objetivamente errados. O relativismo moral impossibilita condenar atrocidades porque, sob sua lógica, o que é certo para um grupo pode ser errado para outro grupo, sem um critério superior de julgamento. Terceiro, leva ao absurdismo. Se cada indivíduo define o que é certo e errado, então ninguém pode ser responsabilizado por suas ações. Um assassino poderia simplesmente alegar que, em sua moralidade pessoal particular, matar não é errado. Isso destruiria qualquer base para leis e justiça, pois cada um poderia justificar seus próprios atos sem um padrão objetivo. Porém, um que é certo e errado. Se a moralidade objetiva é real, então existe um padrão absoluto para determinar o que é certo e errado. A moralidade não pode ser baseada apenas em sentimentos ou preferências sociais, pois essas variam. O que permanece como critério universal é aquilo que promove o bem genuíno da humanidade, respeita a dignidade intrínseca do ser humano. Por exemplo, sabemos que a honestidade é certa porque promove a confiança e a harmonia na sociedade. Da mesma forma, a justiça é um valor absoluto, porque reconhece a igualdade e os direitos dos indivíduos. O assassinato, por outro lado, é errado, porque viola o direito fundamental à vida. Estes princípios não são válidos apenas em certas culturas, porém são universais. Você observa que existe a necessidade de um padrão moral objetivo. A ideia de que a moralidade é relativa pode parecer atraente à primeira vista, pois dá uma sensação de liberdade para cada um definir suas próprias regras. No entanto, essa visão não resiste à análise racional.
Se não houver absolutos morais, não há como condenar injustiças, não há como distinguir o bem do mal, e o próprio conceito de ética se torna inútil. Portanto, o certo e o errado não podem ser determinados apenas por convenções humanas. Existe uma moralidade objetiva que transcende culturas e opiniões, servindo como base sólida para a justiça e a verdade. A verdadeira liberdade não está na negação dos absolutos morais, porém em viver de acordo com eles, pois somente a verdade pode libertar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês grandemente, que você possa questionar-se e estudar mais sobre esse assunto, pois o relativismo moral ele não tem fundamento nem base, ele não se sustenta por muito tempo. Basta um pequeno ato de questionamento que esse relativismo moral já cai por terra. Só os argumentos que a gente trouxe aqui, alguns exemplos de alguns crimes, assassinatos, etc., mostra que o relativismo moral não se sustenta e não tem padrão, diferente da verdade absoluta. Que você possa refletir sobre isso, que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo. Também quero deixar um recado sobre o canal Comportamento Cristão. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação, pois é muito importante para você receber todos os novos lançamentos daqui do canal. A gente sempre trata bastante de assuntos comportamentais, sobre usos e costumes, pecados. Também falamos bastante sobre apologética, sobre ateísmo, sobre assuntos quem criou Deus, assuntos mais filosóficos, e também falamos sobre usos e costumes, pecados referentes à Bíblia Sagrada. Tudo isso você tem aqui no canal Comportamento Cristão. Até mais.